Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Hoje eu quero dar continuidade àquelas reflexões ou críticas, entendam como vocês acharem melhor, sobre o meu Red Pill. Só que essas reflexões ou críticas podem ser expandidas, ou melhor, devem ser expandidas a outras classificações como MGTOW, Black Pill, Volcel, enfim. Vai servir para todo mundo e vai atingir a todo mundo, porque há algo em comum em todos esses grupos que foram aí formados ao longo do tempo, tá? Primeira coisa que a gente percebe, e principalmente se você fizer parte de grupos masculinistas, seja qual for, você vai ver que existe sempre um incentivo a comportamento de manada, de grupo, né? Então, se você não reproduz os mesmos jargões, ou se a vida que você leva for um pouco diferente daquilo que é considerado certo naquele meio, você é rechaçado, você é ridicularizado, você é humilhado. Mas para a gente entender um pouco melhor esse comportamento de rejeição, vamos pensar, por exemplo, no que seria Red Pill. É uma metáfora, a Red Pill, que não é novidade nenhuma. Se a gente quisesse voltar no tempo e pegar algo mais genuíno, mais original, vamos dizer assim, a gente tem ali a Caverna de Platão. O filme Matrix, que tem a situação da pílula vermelha, ele só é inspirado naquela reflexão do Platão, né, do mito lá da caverna. Então ali você só tem uma espécie de metáfora, né, ou seja, você tem uma comparação implícita entre o mito ou entre o filme e a vida real. O que acontece quando você toma a pílula vermelha ali na Matrix? Você acorda para o mundo real, que na verdade é muito pior do que a vida dentro da Matrix. Não há conforto nenhum em você estar desperto, pelo contrário. O despertar vai trazer mais sofrimento. Talvez fosse melhor se você estivesse pensando em bem-estar, em conforto, você continuar dentro da Matrix. Porque a vida fora da Matrix é sofrimento, é luta. Se a gente pega a história lá, o mito lá da caverna, aquela pessoa que se esforça para sair da caverna e vai lá para fora e identifica que existe um mundo. Quando a gente pega o mito do Platão, quando a gente pega o mito da caverna do Platão, aquela pessoa que se esforça em sair da caverna, vê aquela realidade e tem coragem, porque ela podia simplesmente seguir o caminho dela, fora da caverna. Mas ela decide voltar para trazer aí a boa nova para aqueles que ainda continuam aprisionados. O que aqueles que estavam aprisionados fazem? Matam essa pessoa. Por quê? Porque não querem sair daquele estilo de vida que não é confortável, mas é ao que eles estão acostumados. E aí a gente vê essa reprodução ali no filme da Matrix, ou no filme Matrix, com aqueles agentes. Que quando alguém começa a perceber que está dentro da Matrix, eles começam a atuar e combater essa pessoa que está percebendo isso. Então, trazendo para o meio masculinista, essa pílula vermelha, ou essa questão de sair da Matrix, seria você despertar, você acordar, enxergar a realidade como ela é. Para melhorá-la, negativo. Ninguém acredita que vai ser possível melhorar essa realidade. Você vai sobreviver. Mas o contexto está dado. É assim. Ponto final. Você pode fazer a sua parte, não querendo ser um herói, mas para sobreviver ou para
ou pela sobrevivência dos seus familiares ou das pessoas que você ama, se é que você ama alguma pessoa. Mas o contexto é dado. Tanto é que os influenciadores, vamos dizer assim, ou aqueles primeiros produtores de conteúdo, ou pelo menos aqueles mais expressivos, por exemplo, o Raccoon falava, ó, não é para falar sobre essas questões de Red Pill, ou essas questões que a gente comenta aqui no Meu Masculino, com a sua esposa, com a sua namorada, com seus colegas de trabalho. Por quê? Porque eles vão agir como os agentes e vão começar a te atacar. E às vezes um comentário que você faz, por exemplo, no intervalo do almoço, naquela mesa ali do cafezinho, aquilo ali vai se expandir para outros colegas de trabalho e você vai ser punido por isso. Você vai ser castigado. Você pode ser demitido, você pode ser ostracizado, você pode ser ridicularizado, as pessoas podem querer se afastar de você ou até mesmo te processar por conta de coisas que você falou. Porque são os agentes responsáveis por calar aqueles que começam a perceber que a coisa não é bem como educaram a gente. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão de educação, você pode procurar um texto que está lá no canal do Telegram, em que eu falo dessa questão de que somos deseducados. Nós, homens, somos deseducados pelas nossas próprias mães, pela escola, pela sociedade, a não enxergarmos as coisas como elas são. Então você muitas vezes vai ter que recorrer a outros meios, livros. Agora, por enquanto, a gente ainda tem a internet, que a gente consegue ter esse tipo de conversa, mas o sistema está se aperfeiçoando para silenciar os criadores de conteúdo que ainda tem um certo... melhor, que tem um certo compromisso com a verdade e quer realmente discutir uma ideia para que se evolua e que a gente consiga perceber não soluções gerais, mas individuais. Porque a grande sacada que a gente pode ter, e nesse ponto eu bato palma para os principais produtores de conteúdo, pelos principais formadores de opinião desse meio aqui nosso, é que a gente vai ter que procurar sim soluções individuais e não coletivas. O coletivo não importa. A verdade é essa. Então você vai ter que observar a realidade como ela é, procurar soluções para você e para aqueles que são próximos a você e que você se preocupa com eles. Não há muito o que se fazer além disso. Mas, como eu falei anteriormente, são soluções individuais. Se são soluções individuais, o que serve para mim não serve para você. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, e aqui começa a crítica. Por quê? Porque você percebe que existe esse comportamento de manada. Então, por exemplo, quando você está ali naquele meio red pill, por exemplo, você tem que considerar que a mulher é um ser inferior. E aí eu já vejo um problema. Porque assim, eu como católico, por exemplo, qual é a visão que a gente tem no meio católico do ser humano? O ser humano é um ser caído. A queda de Adão ali, você já teve ali, na queda de Adão ali, a gente termina herdando isso do primeiro homem. Então você tem ali na Bíblia um relato que demonstra que a natureza humana é uma natureza caída. Mesmo que você não acredite no que está ali na Bíblia, você consegue entender que ali existe uma representação para mostrar assim, ó, o ser humano não tem muito jeito não. Ele abriu mão ali daquele conforto que ele tinha junto ao Criador
e para se sentir melhor, superior a Deus, ele decidiu arriscar e comer o fruto que não era para comer. E desde então ele está aí nesse vale de lágrimas. Então a gente herdou isso aí. Então, se todos nós temos natureza caída, por que um homem ele pode se considerar superior à mulher? Então é uma coisa que a gente tem que começar a pensar nisso. E aí eu estou falando de uma visão pessoal minha. Mas eu, pensando no ser humano de um modo geral, eu vejo que todos são problemáticos, todos têm problemas. E é muito difícil você, por exemplo, cravar que a mulher é inferior ao homem. Você pode fazer esse comparativo em áreas específicas, mas não de um modo geral. Porque a mulher ela vai ser superior ao homem em alguns pontos e o homem vai ser superior à mulher em outros pontos. Mas o que a gente percebe nesse grupo é que a visão é a mulher é um ser inferior. Outro ponto. A Red Pill ela aborda sim as questões de relacionamento. Existem sim características que no comportamento são predominantes na mulher, e aí que a gente pode até fazer aquela referência ao profano feminino, mas a gente para pouco para pensar sobre as características masculinas que são nocivas também. Então, para a gente ter um tipo de diálogo franco, aberto, e chegarmos assim a uma opinião ponderada, né, uma opinião equilibrada, sem envolver sentimentos, a gente teria que também ter consciência. Ó, existe o profano feminino, mas existe também o profano masculino. Existe aqui esses pontos aqui que são próprios do homem. E aí a gente poderia começar a fazer um comparativo para verificar assim, quem tem mais pontos positivos e quem tem mais pontos negativos. Mas no final das contas, o que você faria com essa informação? Tá, suponhamos que a mulher tenha mais pontos negativos que o homem. E daí? O que a gente vai fazer com isso? Eu não tenho uma resposta, estou perguntando porque eu não tenho uma resposta. Tá, cheguei à conclusão que a mulher tem muitos problemas no comportamento, existem coisas que são predominantemente características delas que tornam os relacionamentos mais nocivos, mas o que a gente vai fazer com isso? Essa que é a questão. Então criou-se, né, The All, que vai chegar uma época em que as mulheres vão ficar na merda porque os homens simplesmente vão deixar de se relacionar e aí elas vão mudar voluntariamente o seu comportamento. Existem pessoas que acreditam nisso. Existe aquela abordagem, né, do Raccoon lá, daquelas fases também, do feminismo, enfim, que vai chegar um momento em que elas vão ter que cambar mais para o conservadorismo por uma necessidade de sobrevivência. E aí eu acho que a posição do Raccoon ela é mais coerente do que essa The All, porque o que a gente vê é que, de um modo geral, o homem não está preocupado mesmo com esses comportamentos femininos. A maioria dos homens está cagando e andando para Red Pill. E os poucos homens que, vamos dizer assim, estão despertos, entre aspas, em vez de ver as coisas com maior clareza, eles estão criando discurso de ódio em relação às mulheres. E para mim não faz sentido porque, veja bem, você tem a informação, você entende melhor agora como é a mulher, você entende que você foi enganado a vida toda pela sua mãe, pela sua escola, pela sociedade, que a mulher não é esse ser de luz, não é esse anjo querubim, não é pura. Então você tem duas opções. Ou você simplesmente desiste de relacionar-se com elas, ou você vai tentar encontrar aquela mulher que seja minimamente adequada para se relacionar ou constituir família, enfim. Outra coisa que eu não vejo muito no meio Red Pill é essa questão de preocupação em constituição de família. Então a gente vê um outro problema. Por quê? O Raccoon ele ainda chamava atenção para essa necessidade que alguns homens têm de ter filhos.
Mas esse discurso não está presente nesse meu Red Pill. O discurso que existe no meu Red Pill é de que filho é gasto. Filho é prejuízo. Então eu não vejo Red Pillados preocupados em ter filhos. Então estaria aí mais um motivo para eles não se relacionarem com as mulheres, já que eles percebem isso. Eles percebem que é difícil o relacionamento com a mulher, que hoje é perigoso, eles não querem ter filhos, então por que se relacionar? E uma vez que você não quer mais se relacionar com mulheres, não tem porquê você ficar produzindo conteúdo atacando mulher. Então, para mim, eu compreendo ainda os produtores de conteúdo que produzem mostrando certos comportamentos femininos que são nocivos e são prejudiciais aos homens. Eu compreendo quando esses criadores de conteúdo são aqueles que ainda são pró-relacionamento. Pois no momento em que você já não é mais pró-relacionamento entre homem e mulher, você não tem mais que falar de mulher. Você vai ter que falar de outras coisas, mas de mulher não. Mas o que a gente vê no meio masculinista hoje, brasileiro, é que só se fala de mulher. E aí, quando são acusados de discurso de ódio, eles falam que isso é mimimi. Entende a questão? Então, quando você decide fazer parte do grupinho Red Pill, grupinho MGTOW, o grupinho Volcel, você começa a se transformar em um NPC. Só que é um NPC Red Pillado. Então eu coloquei 7 pontos aqui que eu percebi nesse meio masculinista que é muito comum. Seja você Red Pill, seja você Black Pill, seja você Volcel, seja você qualquer classificação que você queira dar que esteja relacionada ao grupo masculinista. Primeiro, não tem opinião própria, baseie-se sempre no seu produtor de conteúdo favorito. Então tem lá o time do Coruja. Aí os caras ficam lá punhetando sempre a mesma história. Tem o time lá Black Pill. Poderíamos dar o exemplo ali do canal do Nagato. Entre numa live lá do Nagato e você vai ver lá o tipo de coisa que os caras estão conversando lá. E parece que todos eles concordam entre si. Quando estão discordando no chat, é porque é o grupo do Coruja. Como o Nagato ataca muito o Coruja, aí vai lá o grupo lá dos Corujetes atacar o Nagato. E aí tem um grupo dos Nagatetes, né, que vão ficar discutindo ali a briga, cada um defendendo seu produtor de conteúdo favorito. E algumas vezes juntam os dois, né, os dois grupos, o do Coruja e do Nagato, para criticar o submundo intelectual, o Projeto Conselho, o Atitude Alfa, que já são produtores de conteúdo que já atingiram um certo nível de audiência que caga e anda para eles. Mas a verdade é que todos estão trilhando. Se você reparar, o formato do Nagato cada vez mais se aproxima do formato do Coruja de Carvalho. Por quê? Porque o Nagato percebe que é um caminho para ganhar dinheiro. E não tem problema nenhum. Eu não sou contra ganhar dinheiro, eu não sou contra vendedor de curso. Eu só estou percebendo que existe um formato que dá certo aqui na internet e que esses produtores de conteúdo eles vão se igualando, né? Você vê o próprio Coruja, ele vai se adaptando e eu não duvido que daqui a algum tempo ele esteja próximo ali do conteúdo ali de um submundo intelectual, de um projeto conselho, porque ele vai se policiando.
ele ganha, né? Ele mesmo fala que ele consegue ganhar muito dinheiro. Outro dia fizeram uma vaquinha dentro do grupo do Telegram e ele falou, para fazer uma live aqui no grupo Telegram eu cobro 500 conto. E os caras fizeram uma vaquinha para o Coruja fazer uma live dentro de um grupo do Telegram. 500 conto. Pra fazer uma live lá de 2 horas, sei lá, 1 hora e pouco, não sei, eu não assisti. Então tem gente disposta a pagar assim. Então olha o nível que ele chegou. E o Nagato quer chegar nesse ponto também. Então o formato de produção de conteúdo, apesar de abordarem, né, pontos diferentes, porque o Nagato está mais na questão lá da Black Pill e o Coruja, ele aborda mais essa questão do profano, feminino, enfim. E está muito mais agora naquela questão dos vídeos promovidos, recebendo dinheiro para compartilhar a história dos seus seguidores, ridicularizá-los e falar qual é o caminho que ele deve seguir como se fosse um profeta. Como o próprio Coruja falou numa live que ele fez com o Nagato e debateram, ele fala que o ouvinte é merda. Ou seja, o cara ele chega a um nível que ele tem tantos fiéis seguidores que ele pode se dar ao luxo de chamar os seus seguidores de merda. E os caras continuam mandando dinheiro para ele. Então, esses NPCs de grupinho, Red Pill, Migtal e seja lá o que você queira nomear, eles não têm opinião própria. Eles não conseguem avaliar e julgar, e eles não conseguem se posicionar de forma diferente dos seus produtores de conteúdos favoritos. Outro ponto, segundo ponto, culto ao desenvolvimento pessoal. Veja, se você, por exemplo, é Black Pill, é do time Black Pill, por que caralhos você vai se preocupar com desenvolvimento pessoal? Não já está tudo zoado? Não já está tudo fodido? Para que você vai se preocupar com essa porra? Se não tem jeito, se você está condenado, como muitos dizem ser assim. Porque, segundo a Black Pill, se você não nasce com certos aspectos físicos, você está fudido. Então, por que se esforçar? E aí a gente pode estender essa questão de desenvolvimento pessoal para outros grupos. Por que caralho você fica falando de desenvolvimento pessoal se você é maconheiro? Que porra é essa de desenvolvimento pessoal para maconheiro? A maconha é uma droga. Você é um viciado. Então você tem que primeiro, antes de pensar em qualquer desenvolvimento pessoal, você tem que largar esse vício aí. Mas o que a gente vê é uma tremenda de uma apologia ao uso de drogas dentro desse meio. É uma coisa que eu não consigo entender. Os caras querem associar vícios, ou melhor, os caras querem conciliar vícios com o desenvolvimento pessoal. Não encaixa, entendeu, pessoal? Não cabe isso. E outra coisa, você provavelmente, se você faz parte desses grupos, você já deve ter ouvido a expressão botar um shape. E aí esse maldito botar um shape, os caras, eles começam a uma espécie de culto da forma, e os caras começam a ficar cultuando caras como o Sebum Ramon, o Muzi. São caras que tomam esteroides, são os caras que tomam bomba pra caralho. E aí, só que, veja, são caras que vivem disso. São atletas. E aí a alta performance, o atleta, ele não está preocupado com vida saudável. Entende?
Falar que o cara é um atleta profissional não significa que ele é saudável. Porque muitas vezes um atleta de alta performance, pense um corredor de alta performance. Esses caras têm uma vida curta e eles geralmente é relativamente curta em relação a outras pessoas que muitas vezes levam uma vida sedentária. É porque eles exigem, eles gastam muito o corpo e geralmente esses caras se lesionam feio em um determinado momento da sua vida. Esses fisiculturistas também têm consequências do uso de drogas e de anabolizantes, enfim, de testosterona demais, né? Que, enfim, eles têm problema, queda de cabelo, ficam careca, não ficam bem, ficam com o coração grande. Então isso não tem nada a ver com vida saudável. Esse culto à forma faz com que moleque de 18, 19 anos está enchendo o cu de testosterona e vai colher essas consequências. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas vão ter consequências disso. Então, volto a dizer, né? Querem conciliar coisas que são inconciliáveis. E veja, outro problema que eu tenho com o desenvolvimento pessoal, que eu entendo melhor hoje, mais do que há 10 anos, né, que eu penso, né, que eu tive contato mais com isso, e hoje eu tenho mais clareza. Qual é o problema do desenvolvimento pessoal? Se tu é um merda, tu só vai ficar mais merda, você vai desenvolver ser mais merda que tu é. Porque se você não tem uma personalidade formada, se você não é uma boa pessoa e você entra nessa de desenvolvimento pessoal, o que acontece? Tu é um merda. Tu é um cara egoísta, tu é um cara filha da puta, né? Você é um cara sacana, mau caráter, oportunista. Aí você entra nessa de desenvolvimento pessoal, aí você começa a ganhar dinheiro e botar o shape. E aí você consegue desenvolver essa sua canalice. Porque, infelizmente, a gente vive num país que as pessoas dão muita importância à questão física e ao dinheiro. Então você vai conseguir ser mais oportunista, sacana e canalha, porque as pessoas vão te dar crédito porque você está com um corpo legal e porque você tem dinheiro. Então, se você não tem uma boa personalidade formada, se você não é uma boa pessoa, esse desenvolvimento pessoal ele só vai agravar aquilo que tu é. Porque, veja, está no próprio nome, desenvolvimento pessoal. Você vai desenvolver o que se você não tem nada? Ou pelo menos não tem nada de bom? Você vai desenvolver essas falhas no caráter que você tem. E no meio Red Pill, no meio masculinista, no meio migtal, o que mais tem é cara canalha. Pessoas que você não pode confiar. Pessoas fracas de caráter. Pessoas que se escondem, que mentem. Terceiro ponto, a obsessão em ganhar dinheiro. Então se fala muito de grana no meu Red Pill, no meu masculinista. Vou falar agora, a partir de agora eu vou falar só meu masculinista, você sabe que engloba todos esses grupos. Se fala de grana, ganhar dinheiro. E aí quando a gente fala de ganhar dinheiro, eu lembro sempre muito do Baster. Todo mundo sabe que eu sou aí discípulo do Baster, lá da Baster.com. E o Baster, em relação à grana, para mim, assim, foi o cara com que eu mais aprendi sobre que tipo de relação que a gente deve ter com o dinheiro. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar um pouco sobre essa questão de vida financeira, o primeiro contato que eu tive foi com essa Natália Cury. A Natália Cury, ela fazia uns vídeos no início da carreira dela, não sei como é que tá, porque eu parei de acompanhar. Mas era assim, ó, se você não tomar o cafezinho na hora do almoço, você vai juntar R$3 por dia. Se você fizer isso, multiplica aí, vezes 30. Então você economizou R$3. No final do mês você, por dia, né? Você economizou R$3 por dia, no final do mês você tem aí R$90. Aí você pega esses R$90 e compra lá o tesouro direto. Assim, eram os pensamentos, assim, tipo, economizar, tipo, tua roupa, aí uma roupa que não dá mais em você, em vez de você doar para caridade, aí você vai vender num brechó, vai tentar vender num brechó.
né? Como se atitudes como essa fossem fazer você ficar rico. E não vai, cara. Você só vai ficar uma pessoa mais medíocre, miserável, sem qualidade de vida nenhuma. Né? Só faltava ela falar assim, você pega o papel higiênico, aí você usa os dois lados do papel higiênico para economizar papel higiênico. Né? Então, era esse tipo de... Obviamente que esse do papel higiênico estou exagerando, mas era o tipo de conselho que arrastava uma legião de idiotas achando que iam ficar ricos fazendo esse tipo de economia. E aí você conhece o Basta e ele vai falar o seguinte, você tem que trabalhar para ganhar mais dinheiro e gastar menos do que você ganha, de maneira que sempre vai sobrar todo mês e aquilo que você conseguir poupar você vai aplicar. Ou você vai colocar na poupança, ou enfim, aí já é uma outra conversa, mas você vai pegar aquilo ali, você vai guardar. Você vai trabalhar, ganhar dinheiro, gastar menos do que você ganha. Aquilo que sobra você vai poupar para construir um patrimônio. E aí ele fala, para que esse patrimônio? Para te dar uma certa segurança na velhice, tá? Porque certeza, ninguém tem certeza de porra nenhuma. A gente não tem certeza nem se a gente vai chegar na velhice. Então, para te dar uma certa segurança na velhice e para que você possa ajudar as outras pessoas que você ama. Então, não faz sentido, por exemplo, você, casado, ficar de miséria quando você vai levar sua esposa para jantar. Ficar com miséria na hora de levar as crianças para tomar um sorvete. Ficar de miséria quando você sai com um grupo de amigos e querendo repartir tudo certinho para não se sentir prejudicado. Eu tinha uma colega que ela trabalhava muito e ganhava relativamente bem, né? Ganha relativamente bem. Só que era o tipo de mulher miserável que eu nunca tinha visto na minha vida. Então ela saía, por exemplo, com um grupo de amigos para um bar e ela ficava a noite toda ali junto com eles conversando. E a única coisa que ela pedia era uma garrafinha de água. Então, assim, para levar uma vida dessa assim miserável, cara, não faz sentido você ter tanta obsessão em dinheiro. O dinheiro foi feito para gastar. Obviamente que você tem que ter bom senso, você tem que ter moderação, mas o dinheiro foi feito para gastar. Porque imagina você, depois de, sei lá, 65 anos trabalhando, você morre. Você não vai ter nem oportunidade agora que você está na sua velhice de aproveitar mais nada. O que a gente vê aí no meio masculinista, um monte de cara velho que não teve filho, que estão aí frustrados, procurando alguma solução na internet. Caras velhos se relacionando com um moleque de 18 anos, porque não tem mais amigo, não tem família, não tem nada. O cara está isolado. E aí ele procura alguma saída na internet e quer ficar dando lição de moral nos outros. Porque ele está sozinho. O tempo de vida que ele teve, ele viveu na defensiva, ou fez um monte de cagada, e agora está colhendo os frutos que plantou. E aí focam todo a desgraça da sua vida na mulher. E aí é minha grande crítica a esses caras, que eu já falei mais de uma vez aqui. Se você começa a ficar culpando os outros pelos erros que você cometeu, você está tendo um comportamento tipicamente feminino que você tanto critica. Você não se responsabiliza. Sabe aquela coisa que o Raccoon falava de a responsabilidade é a criptonita feminina? Então, quando você começa a falar que sua vida é uma merda por causa da sua ex-esposa, por causa dos filhos que você teve e por causa da sociedade que é misândrica, você está terceirizando a sua culpa. Você fez péssimas escolhas, você não soube tocar a sua vida. Agora você está colhendo o que você plantou. Você não teve responsabilidade. Quantos caras eu já conversei e que vieram falar assim que durante uma boa parte da vida ganharam muito dinheiro e que agora estão na merda.
O que fizeram enquanto estavam ganhando muito dinheiro? E veja, quando eu falo isso, eu não me excluo. Eu perdi muitas oportunidades nessa vida. Eu podia estar muito melhor nessa vida, mas não estou. Mas aceito a condição porque sei que foi culpa minha. Quantas vezes eu não ouvi na minha fase de jovem adulto que eu deveria me preocupar em investir, em poupar? O que eu fiz? Gastei com bebida, gastei com mulher, gastei com balada. Anos da minha vida. Agora, eu vou culpar as mulheres por isso? Sendo que até quase os 30 anos assim, eu não tinha pretensão nenhuma de me casar, de ter filhos, né? Até quase 29, não pensava nisso, não queria, né? Tinha ojeriza isso. Então eu vou colocar a culpa nas mulheres? Ou eu vou colocar culpa no meu comportamento imaturo, infantil, na minha necessidade de curtir a vida, entre aspas? Entende? Então, quando eu faço essa crítica, eu não estou fora dela, eu faço parte disso também. 4. Valorização do sexo casual. E aí eu dou continuidade aqui, já que a gente começou a falar dessa questão de relacionamento, né, de compromisso. O que eu mais ouvi de caras, de amigos e tudo, foi justamente esse culto aí ao sexo casual, à promiscuidade. E eu não era muito diferente disso. Óbvio que num determinado ponto da minha vida eu tive uma virada de chave. Mas aí é um caminho pessoal, é meu, não é o de vocês. Mas a questão é que, durante a minha vida toda, eu vi, por parte dos homens, um culto ao sexo casual, à promiscuidade. E aí o que acontece dentro do grupo masculinista? Uma vez que existe sim esse ódio às mulheres, você começa a pensar em outros recursos. E aí o que eu vou falar agora pode ser que algumas vertentes do Volcel podem estar fora disso. Não todas, mas dentro do volcelismo tem outras vertentes ali, enfim, que eu não vou me aprofundar nisso aqui. Pode ser que algumas estejam fora disso, mas eu vou generalizar aqui agora. Então, dentro desse meu masculinista, como existe esse ódio à mulher, por parte de alguns, não todos, mas de alguns, você aumenta a tolerância com outras coisas. Então, por exemplo, normatiza-se o hábito de procurar GPs. Veja, o que eu vou falar aqui agora, cara, cada um faz o que quer. Eu não quero entrar nesse ponto. Mas veja, a prostituição é algo degradante. É algo que nós, como homens, já que a gente fala de homens de alto valor, nós não deveríamos recorrer. Nós não deveríamos procurar ocasiões, que aí entra no outro ponto também, que é muito comum no meio masculinista, que é o recurso de se relacionar com mulheres pagando. Mesmo que elas não sejam profissionais, programadoras profissionais, mas elas vivem ali de... o cara vai dar uma moral lá na conta de luz, compra um gás e tal. Isso é degradante, porque você está se aproveitando de uma situação que aí pode ser... O que leva uma mulher a ser programadora? Ela pode ter tido algum trauma, ela pode ter passado por algum abuso, ela pode ser simplesmente uma pessoa preguiçosa e que utiliza-se desse recurso para ter uma certa comodidade. Seja lá o que for, você tem problemas, pode ser problemas psicológicos, ou você pode ter desvios de caráter. E quando você dá dinheiro para isso, você está fomentando isso, você está estimulando essa indústria. E eu acredito que qualquer pessoa que, tem uma irmã, que tenha filhas, sei lá, não vê isso como algo positivo. E não gostaria que essa irmã ou que essas filhas
se colocassem nessa situação. Então, por que diabos você vai fazer recurso disso? Entendeu? Outra coisa, né? Aí a gente entra lá para o campo das bonecas. Novamente, falei, não tenho nada contra, não acho que é coisa de maluco. Uma vez que, se a mulher ela pode se divertir lá com um consolo, e tudo bem, e ninguém critica, por que o cara não pode ter uma boneca? É a escolha do cara, mas eu acho perigoso. Eu já falei, né? E fui criticado por isso. Mas por que eu acho que é perigoso? Porque você vai ter ali uma boneca, algo que vai estar ali disponível para todo momento. Se você desenvolver uma certa compulsão por ter esse ato com a boneca, você pode ficar naquela mesma situação daquelas pessoas que têm vício em masturbação. E muitas vezes se atrasar na sua vida, né, pessoal, na sua vida profissional, por conta desse vício. E sim, você pode, a gente não sabe, porque isso é tudo muito novo. Isso é muito novo. A gente pode sim desenvolver problemas psicológicos por conta do uso de bonecas. A gente não sabe ainda exatamente o que. Não houve estudos sobre isso, certo? Nem sei se vai ter tão cedo, mas é algo muito novo e que pode sim trazer problemas psicológicos. A gente não sabe. E por último, uma coisa que me chama muita atenção no meu masculinista, mas que é cada vez mais comum, que é a tolerância a trapes. Então, é muito comum você encontrar no meu masculinista homens que assumem abertamente que se relacionam com trapes, que têm vontade, que têm desejo por trapes. E eu fiquei muito assustado com isso, assim, porque assim, achei assim minimamente complicado, né? É o mínimo que eu posso falar. Não posso também falar muita coisa porque eu posso ser acusado de algum tipo de preconceito. E eu não tenho, assim, cada um faz o que achar melhor da sua vida, mas eu acho meio esquisito. Aí entra aquela questão que eu falei da emasculação no vídeo anterior. Então os caras estão chegando a tal ponto de se emascular, de topar se relacionar com trapes, justamente porque começa-se um discurso anti-mulher e aí você termina no cara se relacionando com uma trap. Tá entendendo como uma coisa leva a outra? Aí sempre tem o cara que fala assim, mas comigo não é assim. Novamente, pode ser que você seja a exceção, mas você não pode negar o que eu estou falando, porque isso está acontecendo. Todo mundo está vendo que está acontecendo isso. E aí a questão, né? Outra coisa que é muito comum, item 5, é a pornografia e a masturbação, né? Muito normal, assim, né? Nesses grupos, o compartilhamento desse tipo de conteúdo e o incentivo a esse ato. Então, se você for falar contra a divulgação de conteúdo pornográfico ou você for falar algo contra a masturbação, você é atacado. As pessoas ficam com raiva de você. Por quê? Porque estão viciadas. E aí uma coisa que é importante assim, a gente observar, porque todo vício é perigoso. Inclusive o vício em pornografia. E aí a gente vai vendo que o nível de compartilhamento... Eu pego assim... Quando começou essa questão de compartilhar vídeo por causa do WhatsApp, os vídeos eram um tipo, mais soft. E agora a gente está vendo que os caras estão compartilhando gore.
coisas cada vez mais nojentas e bizarras. E isso já está muito claro em estudos que demonstram que o vício em pornografia pode te conduzir a consumir conteúdos cada vez mais rasteiros, vamos dizer assim, mais baixos, mais vis, e podem te levar até a cometer crime, sim. Tá? Então vigia aí, se você é um viciado em pornografia, vigia aquilo que você está vendo. Porque o cara começa, né, eu já vi relatos em grupos masculinistas sobre isso, o cara começa com o pornô hétero e daqui a pouco ele está vendo ali o pornô trans. Isso aí tem estudos que demonstram que isso aí, uma coisa é consequência da outra. Outro ponto que a gente tem também no meio masculinista é que existe uma visão libertária. Né? Muitos se posicionam como libertários. Por isso que muitas vezes rola o papo de Bitcoin nesses grupos, porque eles se identificam como libertários, sendo que a maioria não sabe nem o que é isso. Poucos são aqueles, existem sim pessoas que entendem bastante sobre esse posicionamento libertário, porque a gente quando começa a pensar assim, tá, como é que seria uma sociedade libertária? Então, poucas pessoas vão conseguir falar sobre isso. Existem pessoas que sabem e podem falar de modelos que, na minha ignorância, o pouco que eu ouvi, eu acho muito uma visão romântica, não acho que funciona na realidade, mas enfim, pelo menos o cara sabe do que está falando. Eu não vejo a aplicação prática daquilo, mas pelo menos o cara está ali, pelo menos refletindo, brincando ali de uma realidade ali possível, mas que para mim é mais romantismo do que propriamente algo possível, algo aplicável. Não vejo aplicação disso. E aí entra um discurso muito abobado, muito abestalhado, que eles começam a atacar o funcionalismo público. Então, se você é um servidor público, você faz parte de uma categoria inferior. Então, aquele cara que mora com os pais, que não trabalha, que depende de mesada, ele se acha superior a um cara concursado. Cara, você está no Brasil. Uma das formas de você melhorar minimamente a sua vida é um concurso público. Óbvio que há outros meios, mas você não pode descartar isso. Pô, na Marinha, por exemplo, você tem muitos caras que moram lá no interior do Nordeste, lá no interior do Norte, lá no interior de Minas Gerais. E aí o cara, ele vivia numa situação de extrema pobreza, passava necessidade. Aí ele entra na escola de aprendiz de marinheiro, a vida dele muda. E você vê na cara dos caras que os caras são gratos por estarem ali. Que a vida do cara melhorou, ele ajuda a mãe dele, ele ajuda o pai. Ele consegue casar, constituir uma família, construir sua casa, ter seu carrinho. Às vezes na simplicidade. Mas ele venceu, pô. Dentro daquela realidade que ele vivia ali, lá no interior, que ele estava condenado, o concurso público salvou a vida dele. Ele modificou. Ele tem acesso a coisas que ele nunca imaginou que ele teria aqui no Brasil. E aí um cara que é desempregado, ele quer criticar um servidor público. Por quê? Qual a lógica disso? É só mais uma forma. Ou você acha que o mundo pode viver na base do marketing digital, que é uma coisa que essa galera libertária, né? Você vê assim, cara, poucos são empreendedores de verdade. A maioria quer tentar carreira na internet. Quer viver de canal de YouTube ou vendendo curso. E aí descarta uma possibilidade que ajuda muitas pessoas, sim. E aí o cara vai perdendo, né, nessa postura anti-Estado, ele vai perdendo tempo, aí quando ele chega lá para os 30 e poucos anos, que ele fala assim, porra, eu vou tentar fazer alguma coisa, porque do jeito que tá, não tá dando, eu preciso arrumar um trabalho. Aí o cara, ele com 30 e poucos anos, que concurso que ele pode fazer? Que concurso que ele pode prestar? Ele passou a vida toda criticando o Estado,
que a universidade é lugar de doutrinação, que a escola não presta. Então ele se dedicou exclusivamente a fazer bico ou trabalhar com alguma coisa na internet. Chega uma hora que não sustenta mais, ele precisa encontrar um emprego ou algo que pague minimamente para ele ter pelo menos uma vida independente da vida dos pais. Aí o que ele faz? Aí ele vai querer arrumar um concurso público. Ou vai ter que trabalhar na CLT ganhando salário de miséria mesmo, não tem jeito. Porque ele não tem qualificação. Então tá vendo como é que é perigoso esse discurso? Porque você entra nesses grupos com 20 anos e acredita naquilo, em vez de você procurar um aperfeiçoamento, trabalhar mesmo, às vezes, aprender a pintar, ser pintor. Existe uma demanda muito grande para pintores, trabalhar com lanternagem, com reparo no carro, mecânico, ser um eletricista. Não, os caras querem, ser libertários, trabalhando na internet, sendo nômade digital. Esse é o grande sonho do libertário. E aí chega um momento da vida dele que ele vai ter que se virar, ele vai ter que aprender alguma coisa, e muitos vão recorrer à CLT e vão ficar o resto da vida se lamentando. E procurando desculpas, terceirizando a culpa, mas nunca se responsabilizando. Ou nunca responsabilizando esse discurso que é criado por esses grupos, que muitas vezes vão condenar as pessoas a um estado de miséria. E aí, no momento em que elas deviam estar se aperfeiçoando, elas estão aqui enchendo o saco, reclamando de mulher em grupos de Telegram, em grupos de WhatsApp. E por último, o item 7 aqui, a gente tem a romantização da vida no exterior. Então esse aqui é o grande, como eu falei do nômade digital, isso tem tudo a ver com a romantização da vida do exterior. Então na cabeça desses caras, porque eles vêm, porque esse pessoal do YouTube são pessoas que deram certo e fizeram o canal e muitas vezes vivem desse canal. Ganham muito dinheiro com o canal, ganham muito dinheiro vendendo o curso. Não necessariamente eles estão ganhando dinheiro lá onde eles estão morando. Certo? Então você vê que tem muitos canais de influenciadores que estão no exterior e que vivem exclusivamente da internet. Mas se não fosse a internet, estariam lá trabalhando, igual um amigo meu que foi para o Canadá, e ele trabalha lá com obra, ele é um peão, às vezes ele tem que ficar lá dando pasada no gelo lá para desobstruir estrada, e tudo bem. Mas a verdade é que talvez muitos de vocês aí que ficam romantizando a vida no exterior não estariam dispostos a trabalhar com o que ele trabalha lá. Tem um monte de percalços, mas tem ainda quem diga ali, que fica idealizando essa vida no exterior, que vai ser melhor, que tem que ser melhor, e não é bem assim. A vida no exterior ela vai funcionar para alguns, não para todos. E se você não for assim uma pessoa do trabalho, que vai lá para trabalhar, para ralar, vai iludindo achando que vai ser molinho, você vai se dar mal, porque você não vai aguentar. Apesar dos benefícios que tem de você estar no exterior, você não vai aguentar. Por quê? Porque a verdade é que muita gente não é boa de trabalho, pô. É acomodada, preguiçosa. A verdade é essa. As pessoas são assim. Tem pessoas que são mais batalhadoras, trabalhadoras, e outras não. Simples assim. E você tem que reconhecer. Eu mesmo, eu acho que eu não me daria muito bem, talvez lá no exterior, num país como os Estados Unidos. Que a minha vida como é hoje é melhor aqui do que eu ir para lá, tentar, trabalhar num restaurante, trabalhar em Uber. Acho que a qualidade de vida que eu tenho hoje aqui, eu e minha família, é melhor continuar no Brasil. Então eu tenho que ter o bom senso. Eu não posso comprar o discurso desses caras e, eu vou vender tudo e vou para Portugal. E aí chega lá, quebra a cara. E aí tem que voltar aqui para o Brasil para começar do zero. Então acho que com esses 7 pontos a gente consegue perceber 7 tópicos que, se você não ficar ligado,
você vai incorporando esses hábitos, esses comportamentos, essas crenças na tua vida e vai se tornar um NPC red pilado completo.